de muito choro, de muito riso, de muita felicidade, de muito entusiasmo, mas chora de novo. Todas as escolhas levariam ela para o mesmo lugar. Eu já me vesti como uma patricinha. Eu já tive que olhar para a nossa vida e vai pensar: nossa, querida, tava fazendo o que aí, né? O que passou pela sua cabeça, né? Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Ai, que bom falar contigo. Eu amo quando a gente faz as nossas trocas, não é? Para mim é uma honra estar aqui participando disso com você, porque eu acho que esse é um projeto incrível. E, enfim, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. De nada. Olha, eu decidi gravar esta conversa de forma bem leve, sem script, não é? Então a gente falou, bora fazer uma conversa e gravar essa conversa, não é? Que a gente muitas vezes tem essas conversas no off. Exato. E no off a gente tem tanta troca, sabes? E às vezes o que tu contas é uma história que tu pensas assim, ai nossa, isto nem tem nada a ver com a Mari, eu nem sei porque é que estou a contar isto à Mari, mas de repente aí sincroniza, sabes? Eu digo, nossa, eu estou vivendo essa mesma situação, nossa, eu já vivi. E eu pensei assim, quantas Brus por aí precisam de ouvir essa história, quantas Maris por aí precisam de ouvir essa história, não é? Então hoje é uma conversa mesmo entre nós. E então eu quero começar por te perguntar, já de início, quem era a Bru quando nos conhecemos e que hoje já não cabe mais em ti? Nossa, é profunda, né? Porque a gente se conhece já vai fazer uns anos. 2021 E comecei teu a seguir e 2000. 2022 eu atraí numerologia, a formação de numerologia, que Foi. era um sonho meu, mas eu fui uma vencedora e adquiri a formação como um presente teu. E assim, foi uma manifestação, uma das grandes manifestações também da minha vida. E eu atraí-te a ti para a minha Com vida, atraí a certeza. numerologia, não é? Certeza. Assim, a gente acha, né, dentro da nossa cabeça, muitas vezes, que a gente está percorrendo um caminho e a gente não consegue enxergar a nossa evolução. A gente enxerga quando a gente fala sobre ela. É muito engraçado, porque a gente vai percorrendo, 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 e a gente não tem essa noção de tempo e espaço, mas quando eu converso, por exemplo, com você ou com amigas minhas mais próximas, eu tenho a percepção de que eu realmente não sou a mesma pessoa. 2021 eu era uma e agora eu sou outra totalmente diferente. Então, assim, o que não cabe mais em mim agora, talvez, é me colocar dentro de caixinhas. Eu, Nossa. talvez, em 2021 era uma pessoa que topava mais esse jogo de estar dentro de uma caixinha. Então, eu vou dar um exemplo: a caixinha da numeróloga, ou a caixinha da espiritualista, ou a caixinha de qualquer coisa, porque dentro da nossa vida a gente tem muitas caixinhas que a gente entra. Hoje, eu tô num momento que eu tô fugindo de entrar em caixinhas e tô saindo das caixinhas que eu me coloquei. Então, acho que é Tu isso que achas, não cabe mais. tu achas que essas caixinhas eram também limitações, não é? Porque as caixas, elas limitam, não é? Ou seja, numa caixa a gente consegue meter X itens, X líquido, não é? Então é uma limitação também, não é? Toda certeza, assim, eu acho que é uma forma da gente ficar confortável, né? Da gente saber exatamente tudo o que existe no perímetro e não sair dali, porque ali é o que você conhece, é o que te deixa bem, é o que muitas vezes te deixa mal, mas também é uma sensação conhecida, então não existe muita instabilidade, né? E eu passei a descobrir, assim, conforme a gente vai evoluindo, eu passei a descobrir sobre mim mesma que eu adoro as novidades da vida. Não vou dizer como uma instabilidade, porque talvez se a gente enxerga como uma novidade, as coisas podem ser muito surpreendentes de forma positiva. É como se a gente enxergar como uma instabilidade, a gente já tem aquele olhar de nossa, isso não me traz segurança. Então, muitas vezes a gente acaba se afastando disso. Eu descobri que eu gosto de novidade. Eu gosto de muitas vezes não saber o que vai acontecer no meu final de semana, de ser uma grande surpresa. Eu gosto de não saber coisas diferentes que podem surgir no meu trabalho. Então, eu passei a entender que isso me faz viva. Uma vez que a gente vai crescendo, e talvez eu passei pela crise aí dos 30, Faz a crise sentido. dos 30 nossa, não me identifico mais com isso, não me identifico mais com aquilo, mas eu passei a entender que se a gente não torna a vida adulta divertida, engraçada e feliz, ela realmente não vai ser.
a vida adulta é muitas vezes pesada. A gente tem muita responsabilidade. A gente trabalha, a gente paga conta, a gente ganha dinheiro, a gente tem família, a gente, né, marido. São muitas coisas, tem que cuidar da casa. Então, são muitas responsabilidades. Se você não escolhe ser uma pessoa divertida e ter um momento divertido no seu dia a dia, você também se torna uma pessoa chata, assim como a sua rotina. Então, eu preferi sair das caixinhas. Foi uma forma de tornar a minha vida mais dinâmica, assim, sabe? Mais feliz, como eu posso dizer? Mais expansiva. Nossa, faz sentido. Sabes o que é que aconteceu esta semana, Bruno? É muito doido. A gente vai se esquecendo daquilo que nos faz feliz. E muitas vezes aquilo que nos faz feliz até basta um simples olhar para a nossa criança. E uma das coisas que em criança me fazia muito feliz era dançar. Dançar, nem que fosse em frente ao espelho. E assim, eu também fui muito sortuda nesse aspecto. Sou natural de Arouca, né, Portugal, e eu hoje habito na Suíça, então sou uma portuguesa imigrante. E já faz, praticamente vai fazer 18 anos. Então eu saí de Portugal com 18 anos e estou a fazer 18 anos que estou na Suíça. Olha aí, meio-meio, não é? E é muito interessante que eu vivia numa casa no alto de um vale, então eu tinha esse privilégio de ter a vista para o vale, sabes? Para a vila lá no fundo e para as montanhas, estava tudo cercada na montanha, não é? E, inclusive, eu venho de um sítio onde acontece um fenómeno único no mundo que é as pedras parideiras. Então, é uma grande rocha que para pedras. Ela dá filhos, pedrinhas. É Eu não incrível. sabia, eu não sabia que existia isso. Eu vou pesquisar depois, eu achei ótimo. É muito doido, né? Gente, Muita gente não conhece, então já recomendo. E o que é que acontece? Eu fazia daquela vista o meu palco. Olha que doido, eu nem uhum. imaginava que um dia também ia estar aqui num palco, né? As redes possibilitam muito isso. A Você era internet a protagonista. é isso. Então eu Adoro, adoro. cantava, sabes? Olha, eu apresentava, né? Eu tinha estas conversas imaginárias, eu dançava. E então eu tenho passado agora um período assim de reposicionamento, né? De transição. E eu precisava meio que descarregar a energia. E eu pensei, nossa, o que é que eu gostava de fazer quando eu era criança que me fazia bem? Dançar. Então, gente, eu faço o seguinte: eu coloco uns fones, afasto tudo na sala, aqui sozinha, e eu danço, danço, e deixo dançar. E imagino que até estou lá em criança, naquele local. Ou seja, são coisas simples, dançar, sabes? Dançar sem julgamento, obter algum resultado, simplesmente dançar. É. E às vezes até imagino a Não minha precisa criança ser boa, né, naquilo. e então é muito interessante isso, não é? O quanto a gente às vezes esquece de ser feliz, de fazer as coisas simples que tu falaste há pouco, não é? Da gente se permitir, porque no fundo é isso, permitir, e a permissão precisa de ultrapassar limites. Olha que interessante, não é? Com Os certeza, limites que tu com falaste também. certeza. E, na verdade, tudo isso é mental, né? Porque, Sim, tecnicamente, são limites que a gente mesmo cria. Se você for observar a vida, e por isso que quem tem uma perspectiva do lado de fora, muitas vezes, vai falar assim, nossa, mas por que você só não faz? Dentro da sua cabeça existe tanto muro que você foi colocando que você fala, não dá. E eu entendo que muitas vezes está aqui dentro, mas aí é todo um processo, né? Para você ultrapassar barreira atrás de barreira para você chegar onde você quer. Mas assim, eu acho que hoje, é, olhando para trás, 2021, e vendo como eu sou agora, é exatamente isso. Assim, digamos que eu tô um pouco mais desapegada às coisas, sabe? Assim, eu só quero viver a vida e ser feliz nesse momento, sabe? Eu não quero, assim, talvez antes eu era mais controladora com as coisas e talvez por isso eu precisava de uma caixinha. Porque aquela caixinha me ajudava a ter o controle de tudo que estava ali dentro. E hoje em dia, eu tô me permitindo, exatamente isso, me permitindo ser mais livre, ser mais solta, ser mais adaptável com as coisas da vida. Tá tudo bem se as coisas não forem do jeito que eu quero, tá tudo bem se as coisas não saírem como eu planejei, porque o melhor de tudo é inclusive esse, é a gente receber presentes aí do universo, de Deus, do que seja, né? Porque eu acho que os planos, muitas vezes os planos divinos, muitas vezes não, todas as vezes os planos divinos são muito maiores do que os nossos.
E olha que interessante, e aí estamos a falar de uma energia 5 e faz 5 anos agora que a gente está a gravar, né? Porque estamos em 2026, Exato, e essa exato. energia 5 eu nasci no dia 5, então eu super me identifico com isso, de ser curiosa, de aventureira, de mudar um pouco. Eu vi também que ao longo dos anos, né, porque é muito interessante isso que tu falas da viragem dos 30, a viragem dos 40, também muita gente fala da viragem dos 40, a gente ainda não chegou lá, mas eu já começo a sentir também aí uma mudança. Então, a Mari dos 5 é diferente da Mari dos 15, que é diferente da Mari dos 25, que é diferente da Mari dos 35, né, que eu estou agora bem prestes a virar para os 36. Uhum. E é muito bom eu honrar tudo isso, porque assim, eu olho para trás e eu às vezes penso assim, meu Deus do céu, como é que eu vou acabar de fazer aquilo lá atrás? Só eu fico assim, meu Deus, até fico com medo de vergonha aqui dentro, sabes? E eu digo assim, ai meu Deus, se eu voltasse lá, assim, eu não faria diferente, porque aquilo me trouxe até onde eu sou hoje. E outra Com coisa, certeza. Eu estava pensando nisso esses dias. e É, as más águas também, não é? Porque tanto o positivo como o negativo. Essa semana eu disse, meu Deus, gratidão, Deus. Gratidão, universo, por todas as más águas que eu atravessei ao longo desta jornada. Porque eu hoje tenho histórias para contar, eu também vivenciei aquilo, ultrapassei aquilo. É muito interessante também ver essa diferença, não é? Tu sentes isso ao longo destes 5 anos? nossa, muito. E assim, é, muitas vezes não é uma coisa simples você olhar para trás e não se arrepender de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu estava até conversando com uma amiga ontem e eu falei assim, eu me arrependo muitas vezes de ter procrastinado coisas, porque procrastinar é uma escolha. Isso talvez eu me arrependo, assim, de coisas que, por exemplo, eu estou vivendo hoje, que eu já poderia ter feito essa escolha lá no passado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Bruna do passado não sustentaria o que eu Sim. estou escolhendo hoje. Então, assim, a gente tá onde realmente tem que estar. Tá. Tem até um livro muito bom que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Eu não sei se você já leu. Já ouvi falar, nunca li, mas olha, já vou colocar, né? Se chegou a Ele é informação. um livro que eu falo para as pessoas assim, não julgue o livro pela capa, porque a capa não é lá maravilhosa, mas o conteúdo é realmente incrível. Dentro do livro, ela tem a oportunidade de, vamos dizer assim, no momento da morte dela, ou pelo menos em que ela pensa que ela vai, ela tem a oportunidade de revisitar todas as vidas que ela poderia ter vivido se as escolhas dela fossem diferentes. Só que assim, todas as escolhas levariam ela para o mesmo lugar. A vida dela estaria mais ou menos no mesmo lugar, da mesma forma. Ela entendeu que tem coisas que não dependeriam dela, independente dela ter feito escolhas diferentes. Então, assim, é um livro maravilhoso que faz a gente entender que as nossas escolhas são as nossas escolhas no momento pela nossa maturidade, pelo contexto de vida que a gente está vivendo, pelas situações que a gente está vivendo, a gente não tem que se culpar por isso, né? E eu, pensando nisso esses dias, eu tava pensando assim, nossa, Sagitário, eu sou Sagitário com ascendente em Gêmeos. Ai, gente, a Então, Geminiana aqui, não é? falar, eu sempre tive uma vontade de viver um pouco de tudo, assim. Eu sempre tive uma curiosidade por experimentar um pouquinho de tudo na vida. E aí, eu olhando para trás, olhando fotos minhas antigas, etc., eu já tive todas as fases que você imaginou na adolescência, na infância. Então, eu já fui gótica, eu já me vesti como uma patricinha, eu já, eu já quis ser um pouco Não mais imaginar ousada, tu gótica, gente. eu já tive cabelo vermelho. Então, assim, já tive várias fases, né? E olhando algumas fotos, eu fiquei pensando, meu Deus, por que você fazia isso com você mesma? Mas ao Não, mesmo mas eu tempo, se você amo. mudar a ótica, se você mudar a É isso ótica, eu mesmo, pensei eu assim, amo. olha que incrível, eu tive a oportunidade nessa vida de ser muitas versões de mim mesma. Eu tive a oportunidade de ser um pouco de tudo. Olha que legal. Eu já fui É gótica, eu já isso. fui patrícia. É isso, a gente se permite experimentar. Sabes uma coisa, a gente descobre também o que a gente não quer, o que a gente não gosta. Porque a gente às vezes fica muito agarrada, tipo, ai, o que é que eu quero? Mas se a gente também não sabe o que é que a gente não quer, que às vezes até é mais simples e por aí, é mais fácil chegar ao que eu quero. Então, gente, e vamos bater a energia 5, vivenciar.
eu amo vivenciar, sabes? Então quando a gente se permite ser loira, eu já tive o cabelo loiro, liso, já cortei o ano passado, acho que faz agora um ano que eu cortei bem curto, deixei crescer. Então assim, é muito bom a gente se permitir, sabes, também sair dessas caixinhas, não é? Desses limites. Olha que interessante, não é? Eu acho que isso que me prendia muito quando a gente se conheceu, porque foi um período em que eu estava dentro de uma caixinha, sendo que eu nunca fui da caixinha. Eu Olha que doido. sempre E fui, quem tipo olhava assim, para ti dizia assim: Meu, ela está ali. Eu olhava para ti e tu viraste uma referência também, sabes? Eu ainda hoje estava a pensar nisso antes de abrir a conversa contigo. A última vez que a gente teve uma aula, né, na altura, a última aula que a gente teve, era tipo meia-noite, quase 1 da manhã aqui, e toda a gente a dormir, e eu, ai meu Deus, mas deixa-me ter aquele contacto, né, sabes? É, é muito interessante porque temos o ditado que quem vê caras não vê corações, e muito na exato, internet isso passa-se. A gente vê exato, cara, a gente vê a pessoa bem vestida, a gente vê a pessoa assim, meu Deus, assim, no fundo, é espetacular, e a gente pensa, meu Deus, exato, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, e muitas perfeita. vezes a gente chora, a gente se arrepende, a gente duvida. E é assim, nós também somos humanas, né? A gente também tem os nossos problemas, os nossos nós na vida, né? Os É muito doido bastidores, também. né? E olha outra coisa interessante, quando tu falaste de livro, eu gosto muito, muito assim, sou muito doida por estudar a morte, vamos assim dizer, né? Porque eu tive, eu tentei tirar o meu suspiro lá por volta dos 20, 21 anos. E então eu tive que fazer uma ressignificação da vida. Da vida. E a vida, Sim, o contrário da vida não é morte. O contrário de nascimento é que é morte. Muito interessante isso, quando a gente muda esse olhar também. A vida pode continuar, a gente não sabe se a vida continua. Tem muitas pessoas que atravessam, ficam, exato. né, por alguns minutos sem suspiro, e elas Sim, vêm com outra, com muitas histórias, né? E então eu gosto muito de assistir séries, filmes e estudar um pouco essa parte da mente, não é? Porque a nossa mente, ela não tem limites. Olha que a gente está a falar de limites, não é? ela é E é muito incrível, exatamente. interessante, e é muito interessante que eu comecei a pensar assim. Imagina, de vez em quando eu vou a conduzir no carro e alguém se atravessa e eu Uhum. consigo travar a tempo. E eu penso assim, gratidão, um anjo me guiou. Mas eu penso ao mesmo tempo assim, em alguma vida paralela é que ela bateu. Mas não fui eu, ainda bem. Eu estou nesta que não bateu, sabes? Então eu fico assim Exato, exato, agradecendo. exato. É muito doido. E se há alguma coisa que me arrependo, eu penso assim, ok, eu arrependo-me, mas noutra vida paralela que ela conseguiu. Sei lá, eu fico imaginando, sabes? Eu E fico também é, agradecendo. assim, o que eu penso é, quando a gente pensa num arrependimento, algo do passado, a gente, na verdade, pode pensar que a gente ainda tem muito pela frente. E que a partir de agora, então, a gente vai fazer diferente, né? A partir de agora, que a gente tem essa sabedoria e que a gente acessou esse conhecimento, a gente pode mudar totalmente a nossa vida, o jogo, enfim, a É, forma como cada porque um quiser pensar, é, né? faz total sentido e até quase que me emociono. Porque assim, quando eu tentei tirar o meu suspiro, vamos assim falar, que é para não ir para assuntos assim mais coisas, eu fiquei ali um momento no hospital, vai e não vai. E foi muito dolorido, Bruno. É assim a coisa que eu sempre digo ao meu marido: se eu aparecer que parece tipo uma cena de crime, não confies, porque, gente, eu amo a minha vida e nunca vou voltar a fazer isso. Mas, é assim, depois quando eu Sim. regressei a casa, eu estava ali no momento também, porque eu tive um esgotamento, né? Então, todo o processo de voltar, entre aspas, ao normal, não é ao normal, ao meu bem-estar, foi todo um processo. Sim, E daí eu lembro-me que um dia estava em imagino. casa sozinha e eu pensei assim, uns dias depois de ter voltado do hospital, da clínica, na realidade, e eu penso assim, parte 2, eu vou viver a vida mostrando a mim mesma o que eu iria perder se eu tivesse conseguido. E então é muito Nossa, isso, sabes? Eu de vez em quando, claro que eu de vez em quando eu tiro para o ar e arrependo-me, gente, eu sou assim sim. no off,
às vezes é um socorro. Mas a Mas gente também está aqui para viver, né, todos os sentimentos. Não tem como a gente, ai, nossa, eu nunca mais vou me sentir arrependida. Eu nunca mais, né? Não tem quem como. A dera. gente em algum momento vai olhar para a nossa vida e vai pensar, nossa, querida, eu estava fazendo o que aí, né? O que passou pela sua cabeça, né? Mas faz parte. E eu acho que faz parte exatamente para a gente evoluir, para a gente não voltar a fazer a mesma coisa. É sempre um aprendizado. Então, assim, eu sinto muito, né, pelo momento que você passou, mas que bom que você está aqui. E, assim, eu conheci uma versão sua, né, falando da versão que você conheceu minha, mas eu conheci uma versão sua muito expansiva, muito animada, muito alegre, assim. A Mari que eu conheço é muito para cima, né? Você, assim, devolvendo um pouco a pergunta, agora eu vou mudar um pouquinho você, a entrevistadora. Sim, perfeito. Vou colocar Você aqui. sente diferença de 2021? Quem é Você a sente Mari? diferença da Mari lá de 2021? Olha, muito, total. É assim, voltando a 2021, eu estava num êxtase, né? Porque eu estava vivendo, assim, muitas manifestações, né? Então eu vinha para as redes também falar de manifestação, aí a Eu numerologia lembro. super potencializou isso. Só que o que é que aconteceu? Era tão lindo, que de repente eu comecei a sentir uma trava. Porque uma das coisas que eu gosto de passar aqui nas redes é a minha verdade. Verdade não. Assim, a gente não consegue passar toda a verdade. Quem é a Mari verdadeira, porque são muitas versões, não é? Mas quando eu tento passar, eu gosto de ser coerente com aquilo que eu acredito no off. E em um dado momento, eu via aquela manifestação tipo lei da atração, lei do universo. Eu acredito sim, mas ponto e vírgula. Aí entrou um ponto e uma vírgula. E o que era esse ponto e uma vírgula? Será que é só fazer técnicas? Por que é que eu estou a fazer isto? E a minha vida, de um lado, sim, eu conseguia atrair várias coisas, mas do outro, eu vivia, parecia repetições, travas, bloqueios, e eu comecei a bloquear mesmo. E então, o que é que aconteceu? Eu comecei a bloquear, e eu comecei a deixar de vir tanto à internet, porque eu não estava a conseguir passar não só a minha verdade, mas é que dentro de mim também estava travado. Então, olha que interessante, o que acontecia dentro refletia fora, não é? Dentro eu comecei a ficar travada Concordo. no sentido de será que é só assim? Então, e outra coisa interessante é que eu comecei a ver nas minhas clientes que chegavam até mim, né, que faziam os mapas e que faziam os atendimentos, e havia umas que, meu Deus, a gente via assim um salto quântico e outras não conseguiam evoluir muito. E eu ficava assim, o que é que há de errado? Porque é que umas conseguem e outras não? No meu off, né, a minha vida começou a acalmar, né, porque eu tenho um filho que está a vivenciar o autismo aqui, neste plano terrestre. Não é o autismo que o define, ele não é autista, ele está autista, não é? Mas ele começou a ficar melhor. Só que como ele começou a ficar melhor, eu pude baixar as guardas e sentir a minha dor, sentir o trauma que aquilo me estava a causar. Porque aquilo me causou trauma. As redes foram parando e no off eu fui vivendo esse trauma que estava a emergir, essas dores. E eu dizia muitas vezes ao meu marido, eu começava a chorar e dizia, eu não estou bem, eu não estou bem, olha que doido. Eu chorava a comer. Isso aí não passou para aqui, não é? E ele dizia, eu não sei como é que te hei de ajudar. E aí eu fui procurar ajuda, fui-me curando a mim, e ao mesmo tempo eu fui estudando, porque eu também, gente, sou uma grande estudiosa, né? Eu tenho Sol em eu sou geminiana, né? Que é Sol em Gêmeos, e Sol na casa 1, que é identidade, mente. Então eu formei-me terapeuta também, só que aquilo não me cabia a mim. Olha que interessante, eu não cabia nessa caixinha a terapeuta, a numeróloga. E então eu comecei a ter muito conhecimento, muita coisa, fui-me curando, mas eu cheguei a um ponto que eu pensei assim, ok, e o que é que eu faço com isto tudo? Não é? O que é que eu faço com isto tudo? Então veio aquela crise, eu fui viajando também, fui a um dos grandes sítios que me impulsionou, que passa lá uma linha do meio seu, também, não é? Que o meio seu tem a ver também com o meu servir para o mundo, que foi em Espanha, em Montserrat, que é conhecido por o Portal da Família, e esse tema da família carrega muita dor para mim também, sabes?
E a gente acaba por se identificar muito também com as histórias da família, muitas lealdades invisíveis da família. Então comecei a estudar a família, tornei-me psicogenealogista também. E hoje eu estou num reposicionamento, sabes? Então a Mari que era lá, ela era uma parte. Não é que eu negue essa Mari, mas ela estava num nível abaixo. Então eu subi de nível, sabes? É como se fosse uma Sim, oitava acima. Não sei se isso faz sentido também para ti, Bru, que a gente é como sim, se sim. fosse uma É espiral, assim, né? quando eu olho. Exato, exato. Quando eu olho para trás, eu não sei dizer se eu estou mais evoluída ou não que aquela versão, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não sou mais aquela versão. Isso eu consigo entender. Que eu não Ah, consigo faz sentido. voltar para aquela versão. Mas, da mesma forma, é, eu não consigo retornar a ela da forma como ela era. Então, assim, coisas mudaram dentro de mim. Assim, a gente espera ter evoluído, né? Com toda certeza, mas coisas mudaram, coisas mudaram dentro de mim e eu olho para trás, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi dentro da numerologia, porque eu conheci pessoas incríveis. Eu tive acesso a lugares incríveis através dela. Eu tive conquistas incríveis através dela. Então, assim, foi uma versão minha tão necessária para eu estar aqui agora, que não tem como eu não gostar daquela versão. Então, assim, quando eu encerrei meu ciclo com a numerologia, foi de coração leve, sabe, com muita gratidão. Claro que para eu poder ter essa escolha de virada, eu precisei passar por um momento de insatisfação, né? Porque senão, se a gente não tá insatisfeito com alguma coisa, a gente não muda. Por que a gente vai mudar uma vida que tá boa? Você concorda? Por que a gente vai mudar uma vida que tá perfeita? Então, assim, eu precisei ter um momento de insatisfação com aquilo. Eu comecei a não me identificar mais com a professora de numerologia, que era quem eu estava naquele momento. Eu comecei a não identificar mais tudo o que fazia parte daquela caixinha. Né? Então, assim, não que eu não viva mais a minha espiritualidade, não que eu não viva mais a numerologia, isso vai estar dentro da minha vida para sempre. Mas, assim, eu não aguentava mais viver só dentro daquele universo. Eu queria sair, explorar novas coisas e conhecer novos setores, novos nichos. Eu queria me abrir para o mundo, né? E eu percebi que se eu continuasse ali, ok, eu poderia explorar todo aquele universo ainda e talvez crescer ainda mais ali dentro, mas dentro do meu coração não era aquilo que estava me fazendo feliz. Então, essa insatisfação começou a mexer dentro de mim e eu olhei para aquilo e falei, bom, vou encerrar esse ciclo. Foi de coração muito leve mesmo, assim, eu tenho muita gratidão por todo esse... Foram 10 anos, né, trabalhando com Gente, numerologia. Quando eu, assim, desde que eu me conheço por gente, na verdade, eu trabalho com numerologia. Eu tive um primeiro trabalho muito breve, numa empresa, eu trabalhei na parte administrativa. Eu sou formada em design de produto, na verdade, e, em paralelo, eu já fazia numerologia. Então, assim, esse universo já está comigo há muito tempo. E eu estava sentindo que tudo que eu manifesto daqui para frente, né? Então, aí a gente começa a conectar passado, presente e futuro. Tudo que eu desejo daqui para frente na minha vida, talvez não coubesse naquela versão Bruna numeróloga. Então foram muitas crises ali o ano passado. Acho que tem a ver também com o retorno de Saturno, né? Toda 30 anos, todas aquelas crises, a crise dos 30, todas essas coisas. Eu fui colocando na balança o que fazia sentido para mim, o que não fazia sentido para mim. E automaticamente, eu sempre fui muito conectada com manifestação, com lei da atração. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei também de me envolver com isso. É, eu digo assim, se eu for te falar, né? As coisas foram aparecendo para mim, mas eu não acredito que foi do nada, sabe? Porque eu fui construindo uma nova versão minha. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Talvez no futuro eu pretenda ser mãe. E para isso, eu já mudei os meus hábitos. Uma vez que eu não tive uma gravidez inesperada na vida, né? Porque quando acontece de forma inesperada, ok, tá tudo bem, a gente não tem como se planejar mesmo para isso. Mas se eu quero em algum momento ser mãe nessa vida, por que não ser a minha melhor versão? Então, cuidar da minha saúde desde agora, cuidar dos meus hábitos desde agora, me alimentar melhor, para que quando essa criança venha, ela não só venha saudável, né, num sentido amplo, assim, mas
para que a vida dela também possa ser saudável, né? Se eu tenho péssimos hábitos, como que eu vou transferir bons hábitos? Assim, eu não acho coerente, né? Isso na minha linha de pensamento. Então, assim, da mesma forma que eu venho fazendo isso, eu venho construindo desde sempre com o meu trabalho. Então, eu não acho que foi do nada, mas oportunidades surgiram no meu caminho para que eu fizesse, de repente, uma ponte para sair da Bruna numeróloga e me descobrir em outro lugar. Faz sentido, Bru, porque olhando como psicogenealogista, né, com este olhar da psicogenealogia, a gente estuda também o projeto sentido. E o projeto sentido é o quê? É o que estava acontecendo 9 meses antes da gestação, porque tem ali o espermatozoide no pai, não é? Os ócitos também, que a gente traz os ócitos da avó já. Quando a avó estava ali, nós já éramos um ócito. E por isso é que entra a epigenética. A epigenética é muito boa. A epigenética fala o quê? É a transmissão para além da genética. Nós já temos estudos incríveis. Então, a gente não herda só os traços físicos, as características, tipo qualidade de feitio, se é bom, se não é. Não, a gente carrega também as lealdades invisíveis, os traumas. Nós temos estudos que nós podemos carregar traumas até 5 gerações da nossa ancestralidade. É muita coisa, né? Mas faz muito sentido muita o que tu falaste. É porque é muito doido. É um mundo, né? É um mundo. Depois a gente tem na psicogenealogia ver com quem é que tu estás ligada também e tudo mais, né? Através do nome, datas, também aspectos físicos, número de posicionamento de linhagem. Então, o primeiro filho sempre com os primeiros filhos também. É um mundo. É um mundo. Mas faz todo sentido o que tu falaste, porquê? Porque quando a gente está empreendendo, a gente está criando. Então, sim, é uma criação, é o nosso filho, é o nosso bebê. E na psicogenealogia a gente vê então a história que ocorreu 9 meses antes da gestação, o tempo de gestação que a mãe estava vivendo. Que histórias, a mãe, o pai, como é que foi gerado, tudo isso é informação já. Então faz muito sentido o que tu estás a dizer, eu estou-me preparando, né? São coisas que a gente nem leva em consideração, né? Assim, assim, o que eu quero dizer é, obviamente, se eu vou me preparar, eu gostaria de ser a minha melhor versão para mim mesma, né? Isso dentro dos meus padrões de melhor versão. Se a gente conseguir, é como tu falas, num mundo perfeito, não é? Mas às vezes está. Talvez, exatamente, porque assim, igual eu falei, né? As coisas muitas vezes saem do nosso controle e tá tudo bem. Mas eu gostaria de ser uma melhor versão para mim, e para isso eu preciso me preparar. E para tudo na vida, eu tenho mais ou menos esse, vamos dizer assim, esse preparo. Por exemplo, se eu quero deixar de ser numeróloga, o que eu preciso fazer? Não adianta eu rezar, pedir a Deus, ficar visualizando um monte de coisa, sentar aqui e falar assim, ué, não. Olha, mas eu até tenho uma pergunta para ti. Porque tu sentiste o luto de deixar essa versão para trás? Porque eu senti muito e custou-me muito deixar essa versão da Mari. Às vezes nós mesmos somos a nossa própria inimiga, vamos assim dizer, não é? Porque o universo está-nos empurrando e a gente fica-se agarrando também a essa antiga versão. E eu senti que foi como um luto. Então, para quem me segue nas redes, já as minhas seguidoras raízes, foram 2 anos, bro. Foi há 2 anos atrás que eu comecei. E é assim, foi 2 anos, gente. Nestes 2 anos, claro, eu precisei de passar por estes processos, tanto no offline, como também desapegar-me das redes, porque o mundo das redes, também para quem é empreendedora, gente, é muito difícil, porque a todo o tempo está mudando, e eu começava-me a desinteressar, a frustrar-me, mas eu também senti que não era só pelas redes, era porque eu mesma não estava permitindo largar aquela Mari, porque eu pensava assim, como assim eu consegui construir isto tudo até agora? Há pessoas que me adoram, há pessoas que chegam até mim, e eu vou largar isto, sabes? Então, o que é que aconteceu? Uma grande confusão. Eu não sei o que é que tu sentiste, não é? E isto pode ser replicado não só aqui na internet, não é? Porque a gente está a falar como empreendedoras, mas é assim, quantas vezes na nossa vida, em qualquer área, seja relacionamento, seja a nível de trabalho,
seja a nível de amigos, a gente fica tão identificado àquilo. Olha que interessante, não é? A gente entra quase como numa simbiose, a gente identifica-se com aquilo e o universo vai mostrando sinais, não está bem, ou está bem por agora, mas vamos dar um salto, né? Porque pode ser várias situações. E aí a gente não quer largar aquilo, porque aquilo para já é o conhecido, a gente já foi construindo, a gente está naquele seguro, no confortável, né? Está dentro daqueles limites. E como assim a gente vai deixar esses limites, não é? Então, às vezes parece um luto. E a gente fazer essa Não, é um mudança. luto. Assim, eu tenho certeza que é um luto. Eu comecei a sentir um incômodo no final de 2024, em novembro de 2024. Na verdade, o incômodo já existia, 2024 inteiro, só que ainda não era uma coisa que. Eu ainda não tinha o sentimento de eu tenho que mudar. Era uma coisinha que me incomodava aqui, uma outra ali, sabe? Um sinalzinho aqui, um outro ali, que eu falava, tá tudo bem, a gente vai seguindo, né? Quando chegou no final de 2024, aconteceu uma situação de trabalho onde eu fui contratada para fazer uma coisa e acabou não dando certo. E para mim aquilo foi um sinal muito claro de esse não é mais o meu lugar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que isso não é mais para mim. E eu também não quero mais viver isso. Isso foi internamente assim muito forte, um feeling mesmo, né? E a partir dali eu falei, Deus, eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso estar em outro lugar e eu preciso me movimentar para isso. Então, que você possa me orientar, me dar força para isso, sabe? Me mostrar um outro caminho, se for para eu ter um outro caminho. E assim, foi rápido. De novembro foi rápido, porque aí dezembro, janeiro, fevereiro, em março, eu passei nas cartas de tarô. Para quem não sabe, a minha mãe é taróloga. E aí, passei nas cartas de tarô, porque todo final de ano a gente passa, né? Ver como vai ser o nosso ano, incrível e tal. E eu passei nas cartas de tarô, e as cartas de tarô desde dezembro me falavam assim: você tem que finalizar coisas. E eu pensava, tá, que coisa? Às vezes é difícil, né? E o Não, desapegar, eu não deixar deixava, ir, assim, eu finalizar, acho que eu não deixava. Eu acho que eu não que é o deixava. número 9, não é? O número 9 para a gente começar um, né? Para a gente dar esse impulso do início. Mas às vezes falar é tão lindo, mas na prática, não é? Não, na prática, assim, e todas as vezes que eu, assim, ó, passei nas cartas em dezembro, ter que finalizar um negócio. E eu achava que eu estava finalizando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dentro de projetos, e estava sendo o suficiente. Quando chegou em março, as cartas disseram assim: enquanto você não finalizar as suas coisas, não existe um outro lugar para você. E eu fiquei Faz todo pensando, mas meu sentido. Deus, o que eu tenho que finalizar? Foi então que eu decidi finalizar a formação de numerologia. E isso, assim, me veio muito forte. Finaliza. E assim, só que eu pensava, depois disso, vem o quê? Porque Isso se eu não é ainda não aquela construir coisa nada diferente, se eu ainda não consigo construir nada diferente, e se eu finalizar isso, como é que vai ser? Óbvio, eu ainda fazia atendimentos e etc. E assim, tava tudo bem. Quando eu finalizei a formação, foi tipo aquela frase do coloca o pé que o universo traz o chão. Eu tive que confiar nossa. nisso, porque não tinha uma outra forma. Finalizei automaticamente os meus atendimentos, eu também precisei finalizar. Porque para mim não se conectava mais, não fazia mais sentido. Nada estava fazendo mais sentido ali. Quando eu finalizei a formação, nada fazia sentido. Pois, no finalzinho de maio, me surgiu uma oportunidade de trabalhar nas redes sociais de uma empresa. E foi literalmente uma oportunidade. Eu digo oportunidade, mas assim, claro que teve todo um movimento, por isso que eu falo, a gente sempre vai se preparando através das nossas manifestações, através dos nossos pedidos, das nossas idealizações, das nossas conversas com Deus. E aí, eu simplesmente agarrei essa oportunidade, porque eu entendi que essa era a minha ponte, sabe a deixa? Essa é Sim. a sua deixa. Se você ou você pega agora ou você volta para onde você estava e para de reclamar, para de ser uma pessoa chata. E eu agarrei, e a partir daí, assim, ó, 360 cambalhota, mas foi no meio de muito choro, de muito riso, de muita felicidade, de muito entusiasmo, mas chora de novo,
E, enfim, todo um Verdade. processo de a transição de carreira acaba sendo assim um turbilhão de emoções. Inclusive, eu decidi documentar isso lá no Instagram, porque eu acho que muita gente floreia uma transição de carreira e não mostra o que Isso. realmente é passado numa transição de carreira. São algumas instabilidades que a gente vive e mesmo que a gente se prepare financeiramente, a maior delas é emocional, porque a gente não sabe o que está esperando a gente emocionalmente. Financeiramente, você Isso. vai se preparar às vezes, tá ali, tá tudo certinho. Mas emocionalmente, você tá pronto para o que você vai Isso. viver? Porque você não tem ideia das coisas que você vai viver emocionalmente. E aí, quando eu me senti. Eu sumi do Instagram também, tá? Porque eu entendo que o Perfeito. Instagram faz parte da nossa identidade. Se nós estamos num momento de confusão, como a gente vai transmitir essa identidade? Né? E assim, principalmente quando a gente fala de microempreendedoras, o Instagram ele reflete diretamente o nosso emocional. Né? Então, assim, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Eu saí do Instagram mais ou menos uns 9 meses. Eu fui parir. Eu fui literalmente parir. Mas, assim, foi um período em que eu estava muito feliz ao mesmo tempo, né? E assim, só que eu também não conseguia transmitir essa felicidade, porque eu não sabia como chegar lá e dizer, gente, não trabalho mais com numerologia, mas assim, eu tô muito feliz, tá tudo. Eu não sabia como chegar lá e dizer isso, né? E assim, para as pessoas, eu tava passando por um momento horrível. E eu diria assim, foi muito horrível no começo esse desapego. A partir do momento que eu soltei e eu falei, cara, vamos abraçar agora uma nova versão, passou a ser muito maravilhoso, né? Mas eu também não estava conseguindo traduzir. Depois de um ano só que eu consegui voltar e pensar, bom, agora eu vou mostrar para as pessoas tudo que eu passei. E aí trouxe um documentário aí dessa transição de carreira. Mas realmente é bem. Não é uma coisa simples, né? Nossa, então já sabem, @bruata, né, para seguirem aí essa jornada com a Bru. Mas, Bru, é muito doido porque isso acaba por ser controvérsio, acaba por ser o oposto do que tanto falam, não é? Que é aparece e compartilha e documenta a tua jornada e a gente fica naquela tipo imposição, meu Deus, eu estou falhando, que era o que eu sentia, sabes? E depois, quando de vez em quando Sim. eu vinha, né, que publicava, assim, ficou tipo, nossa, ela está a publicar coisas tipo das férias, né? Eu publicava assim mais coisas das férias, ou quando eu ia assim a algum sítio. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu não sei o que é que eu estou a fazer, né? Porque eu acabava por meter as mãos pelos pés e os pés pelas mãos. Na minha cabeça eu achava isso, né? Por quê? Porque eu não estava produzindo conteúdo, né? Só que na realidade o nosso conteúdo também é a nossa vivência. Porque assim, Sim. gente, hoje em dia qualquer um pode aprender facilmente, dá em um Google, tantos vídeos, tantas formações. Então nós estamos a entrar até também num excesso de informação, tanto que a gente até acaba por nem distinguir o que é certo, o que é errado, né? Porque acaba por haver também o lado luz e o lado sombra. Mas depois eu comecei a pensar assim, não, eu também posso me permitir parar, sabes? Então eu fui-me Sim, permitindo parar para eu ter também energia para viver no offline, porque no offline, Bru, estava o meu marido, estava o meu filho, estava as minhas amigas, estava os meus vizinhos, estava acontecendo a minha família, né? Então estava a acontecendo vida a coisa. real. Estava acontecendo a vida real, né? Exatamente. É porque a gente tem uma ilusão de que a internet é a nossa vida real. E a internet, muitas vezes, é exatamente o oposto disso, né? Meu Mas, Deus! o que eu penso é assim, é interessante muitas vezes você falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus ideais, sobre a sua vida na rede social, mas eu, por experiência própria, acho que as pessoas deveriam fazer isso no momento em que elas já estão confortáveis com a situação delas. O que eu quero dizer? Não entra na internet para falar da sua vida, de um recorte da sua vida, no momento mais vulnerável que você tiver. Porque muitas vezes você não está pronto. Você pode falar sobre a sua vulnerabilidade, mas você tem que estar pronto emocionalmente para isso. É importante que você esteja pronto emocionalmente para isso, né? Então, por exemplo, eu fiz muito bem de ter voltado para falar dessa transição de carreira depois de um ano. Porque talvez no período seria mais turbulento. E talvez eu não conseguiria, inclusive, traduzir tudo o que eu passei.
né? Então, assim, as redes sociais, elas são muito positivas, né? Porque, óbvio, elas trazem trabalho, elas são o nosso portfólio muitas vezes, só que a gente tem que saber quando estar lá, quando também se recolher, porque isso também é importante. A gente dizer que a gente é uma máquina, porque a gente não é, principalmente empreendedor. A gente não é essa máquina, né? Empreendedor que eu digo que faz tudo sozinho. É o marketing, é o comercial, é o financeiro, é a pessoa que, né? Inclusive tem a própria formação, enfim, o especialista, mas você precisa saber também os momentos em que você vai estar lá dentro, os momentos em que é inteligente você se recolher por algum momento, né? Então, é isso, acho que foi a melhor coisa que você fez, estar com as pessoas que você ama, porque nesses períodos de transição a gente perde pessoas, né? Isso é normal. A gente vai perder pessoas porque essas pessoas já não ressoam mais com o nosso momento. E é engraçado, porque essa era uma coisa que eu achava que quando eu retornasse, eu iria perder a conexão com pessoas que eu tinha conexão dentro da rede, né? E foi exatamente o oposto, porque parece que todas as pessoas que eu realmente tenho uma conexão, como por exemplo você, também estão passando por um período de É transição. A gente é tão isso. conectado que a gente também está nesse mesmo período. Então, assim, obviamente, algumas pessoas foram, né? E tá tudo bem, elas estão vivendo outros momentos na vida, tá tudo certo, né? A vida é feita de ciclos, mas as pessoas que eu realmente me conectava muito, elas estão num momento muito parecido com o meu. É engraçado, assim, é curioso, né? É muito doido. Eu quando te vibro nesse novo posicionamento, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu mandei-te logo um áudio e disse: eu disse, eu estou vivendo também isso. E sim, eu fiquei tão contente porque eu não me senti tão sozinha. Porque, vamos ser sinceros, esse novo reposicionamento na nossa vida, independentemente da área, acaba por parecer em certos momentos muito solitário. E parece que às vezes as pessoas nem nos entendem, porque eu cheguei a ouvir pessoas a dizer assim: Ai, Mari, ainda não percebi o que é que tu fazes. E eu era assim: Meu Deus, nem eu. Mas eu sentia tipo um peso nas costas, sabe? É que me definir, né? E então aquilo apressava Mas foi ainda o que eu mais. falei. Foi o que eu falei da vulnerabilidade. Quando você está muito vulnerável, se você vai expor isso dentro da rede social, talvez você fique ainda mais vulnerável. É. E então eu fiquei super feliz e a conversa que nós estamos a ter aqui, que é o Entre Nós, surgiu disso mesmo, de várias mulheres que eu admirava, que me ajudaram nesta jornada, que foram também minhas mentoras, minhas professoras, eu disse assim, e eu canalizei isso. Eu, uma altura estava a pensar assim, ai nossa, tenho que voltar, né? Ok, agora já decidi, eu vou voltar com a psicogenealogia e misturando tudo isso que eu fui aprendendo, né? Traumas, Ho'oponopono, uma forma mais consciente, mais madura, não é? Com uma outra jornada em cima de mim. E eu pensei assim, então tenho que fazer conteúdo. Mas daí começou assim a vir uma vozinha a dizer assim, convida mulheres. Convida mulheres. Porque eu já ia trocando algumas conversas, não é? Contigo e não sei o quê. E eu ficava assim, será? Mas eu gosto de seguir a minha intuição, mas eu ainda assim duvidei. Eu, no dia a seguir, tenho que fazer não sei o quê. E vinha aquela, convida mulheres, conversa com mulheres e grava. E eu, é isso. Bora, vou começar a convidar e que seja o que Deus quiser. Se ninguém. E até eu convidei e disse assim: olha, gente, não há data, não há nada, vai ser o que Deus quiser. E daí eu super me surpreendi, porque as pessoas se empolgaram tanto que realmente foi um chamado, sabes? Eu acho que isso é muito importante, mostrar às outras pessoas que é dolorido, é sofrido, a gente tem dúvidas, a gente chora, mas a gente também sorri no meio desse processo, a gente aprende, a gente evolui. Então é assim, é um misto de emoções. Eu sinto nestes pelo menos 2 anos, já nem digo estes 5, né? Mas estes 2 anos que realmente eu senti essa mudança, eu senti que foi um vulcão de emoções. Eu trabalhava numa fábrica aqui há uns anos que me chamavam o terremoto. Elas diziam que quando eu entrava na fábrica, eu era bom dia, bom dia, bom dia, com uma energia logo de manhã, sabes? Por onde eu passava, tudo tremia. Yeah, yeah. E eu senti que Eu sou assim, eu também sou assim. eu passei por um terremoto de emoções. Porque, gente, eu chorei, eu duvidei, eu sorri, eu vivi momentos incríveis, eu vivi experiências que, assim, até eu e o meu marido às vezes ficávamos assim a olhar um pouco, tipo, é sério que isto aconteceu? Tipo, uau, coisas Como assim assim? aleatórias. Assim. Manifestámos muita coisa também, mas ao mesmo tempo também perdemos. Então,
foi uma jornada, tanto no externo como no interno, de muito aprendizado, mas lá está, a gente Com aprende mais certeza. pela dor do que pelo amor, né? É como a criança, quando ela vai aprender a andar de bicicleta, ela vai cair. É como um bebê que está a começar a caminhar, dar os primeiros passos, ela vai cair. Então essas quedas, né, e esse bater o cu no chão, faz parte. E, Com ai gente, eu certeza. sou muito grata por isso, sabes? Eu estava pensando isso no outro dia. Há pessoas que me fizeram chorar neste processo e eu sou mais grata a essas pessoas que me fizeram chorar do que aquelas que me deram a mão. Eu agradeço a quem me deu a mão. Mas quem me deu a mão, eu me sentia seguro e eu ia. Mas as que me fizeram chorar nestes últimos 2 anos, que foram pessoas importantes para mim, que realmente tivemos desavenças e tudo mais, elas me fizeram ir buscar em mim, dentro de mim, essa ressignificação, essa cura interna, sabes? A cura é uma palavra muito. É a ressignificação, porque a cura é uma palavra que a gente deve ter um certo cuidado, né? Mas é essa ressignificação, essa transformação da dor em amor. E então eu sou mais grata a essas pessoas que me fizeram chorar, que me doeu aqui no peito, e eu pensei assim, meu Deus, mas isto eu tenho que cuidar do que eu sinto. Em relação a outra pessoa faz o que quiser, mas então como é que eu faço isto, sabes? Então fui buscando, fui significando e foi isso. Exato. Faz todo sentido, assim. Se a gente parar para analisar, as pessoas que mais fazem a gente chorar são as que mais ajudam a gente a crescer, né? Porque elas fazem a gente sair do óbvio. Se a gente tem conforto com alguém, a gente sabe que essa pessoa vai meio que assim dar um tapinha nas costas e falar, ai, tá tudo bem. Se a gente não tem o conforto com uma pessoa, a gente tem que buscar dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, outras saídas. E isso é a gente sair do óbvio, né? E ter que evoluir na marra. É aquele momento que a gente vai pela dor muitas vezes, mas a gente vai. Então, realmente, eu também agradeço não só as pessoas, mas as situações que me fizeram sofrer em alguns momentos, porque, de fato, talvez se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não estaria aqui onde eu estou agora, né? Então eu quero te fazer uma última pergunta, né, Bru? Vamos. Se alguém estiver vivendo um pedaço da tua história agora, o que tu dirias com a mulher que és hoje? Nossa, eu diria para você se importar muito menos com o que as pessoas pensam e ser você mesma, ser feliz do jeito que você quiser ser, sabe? Nada é tão estranho assim. Você pode ser quem você quiser. Então, eu acho que muitas vezes, o meu sentimento, tá? A gente vai se colocando em caixinhas não só pelo conforto, mas porque a vista das pessoas também faz com que você esteja bem ali. E, assim, mesmo que as pessoas falem assim, porque eu não me importo com o que as pessoas pensam, existe um tiquinho ali seu que fica matutando. Então, hoje eu tô numa fase que esse tiquinho tá bem baixo. Eu abaixei o volume aqui das pessoas e eu aumentei o meu próprio volume. Sabe aquele feeling, aquela intuição? Não interessa o que as pessoas vão achar, o que elas vão gostar. Eu tô feliz e eu tô fazendo com que a minha vida adulta seja muito feliz e tô cada vez mais realizada nesse sentido. Então eu diria para você, se importe menos com as pessoas. A vida é sua. E no final só você vai saber se valeu a pena ou não. A vida delas é a delas, né? Elas precisam cuidar disso. Então esse é o meu conselho. Gente, a mim tocou aqui fundo isso que tu falaste, porque eu vou confessar. Eu sempre digo, ainda bem que eu imigrei, porque eu acho que se eu tivesse em Portugal com os meus, eu não ia ter coragem, a coragem que eu tive. Talvez ia ter, mas ia demorar muito mais. Né? A gente nunca sabe. A gente fica refletindo, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Mas eu sinto que ia ser muito mais difícil eu ter a coragem de ter assumido esta versão minha mais mística, mais assim profunda, né? Porque eu tenho a lua em escorpião, então eu tenho esta parte muito Uhum. profunda, né? E de entrar para as redes, de compartilhar, porque eu sinto que até há pouco tempo eu tinha muito, até há pouco tempo, Bruno.
tipo meses, né? Aham. Antes deste reposicionamento. Eu tinha uma dor, entre aspas, de me definir perante os meus, sabes? Tá. Era mais fácil com os desconhecidos do que com os meus, né? Porquê? Porque olha, é a psicogenealogia pura, né? Porque a gente tem Uhum. lealdades invisíveis perante esses nossos. Mesmo que as pessoas achem que não, mas eles projetam uma crença sobre nós. Por exemplo, quando a gente é pequenina, a gente começa a ouvir assim: ah, a filha de fulana foi para a universidade. Olha, o X fulano assim assado. E não é que a pessoa, às vezes a pessoa que ela diz porque é o que é Mas criado dentro tipo da gente toca de uma outra forma. isso. E então, assim, a minha mãe lutou muito para estudar, sabes? Ela quebrou esse Sim. padrão no ciclo familiar dela. Então, ela estudou, ela foi para a universidade quando eu e o meu irmão já éramos crianças. Então, nós íamos para a escola, minha mãe trabalhava durante o dia e estudava à noite. E olha que incrível. E eu, com a mesma idade, fiz a mesma coisa. Eu trabalhava durante o dia, neste tempo que eu fiz a universidade para me formar em Hum. terapeuta transpessoal, e estudava à noite também e ao fim de semana. Daí já tinha um filho. E eu comecei, foi aí que eu pensei assim: meu Deus, o que é que eu estou a repetir? Olha que doido, a gente repete. Bru, a gente é tão leal à nossa árvore, a gente não imagina. Nós somos mais leais do que a gente imagina. A gente tem menos livre-arbítrio. A gente nem tem livre-arbítrio, não é? Mas pronto, vamos dizer que a gente tem menos, não é? Foi essas pequeninas coisas, sabes, que eu comecei a pensar assim: o que é que se passa aqui? Não é? Porque a gente vai repetindo. Quando eu vim para a Suíça, eu vim com 18 anos, mas eu vim com diploma de técnica de laboratório. Mas eu não fiz universidade, ok? Mas eu vim com aquele diploma no sentido de, tá, eu não fiz, mas eu vim com alguma coisa. Aqui na Suíça eu tive a oportunidade, um momento, de trabalhar num laboratório, mas eu recusei. Porquê? Porque eu tinha medo de não conseguir. Era outra língua e começou aquilo a mexer comigo, sabes? Então eu passei muitos anos sentindo que eu não tinha propósito. Eu estava desconectada do meu propósito. Então fiz muita coisa, desde agricultura, lavandaria, limpeza, gente, um montão de coisas que vocês nem imaginam. Mas porquê? Porque eu não encontrava o meu propósito. O meu propósito não era esse, mas eu também tinha medo de abraçar. Então começa essa busca pela nossa identidade. Quem é a Mari, quem é a Marisa, sem ser a Maíta, como a minha mãe me chamava, sem ser a Marisa amiga, a Marisa filha, a Marisa colega, a Marisa irmã, a Marisa prima, né? A Marisa sobrinha, né? Que são aquelas coisas que nos colocam. Então, Com eu acho que certeza. ter saído de lá São me as ajudou. caixinhas que nos colocam, né? Porque a Isso. gente, a gente tá em caixinhas diferentes nas cabeças das pessoas, eu acho. Acho que a gente tem lugares diferentes na cabeça de cada uma das pessoas. Eu acho, e olha que Então, doido, Bru, deixa-me interromper-te. É que se calhar as pessoas nem pensam isso de nós. Só que a gente acha que não. os outros pensam. Então nós não voltamos a ser os nossos próprios inimigos, muitas vezes. Com certeza. A gente tem uma frase muito boa que fala que a gente tem que se recolher na nossa insignificância. Porque a gente acha que a gente tem muita importância na vida das pessoas. Que tá todo mundo olhando o que a gente está fazendo. Que tá todo mundo se importando ao máximo. Isso, E não tá. Você não é tão importante assim, não. Então, exatamente assim, isso. recolha-se na sua insignificância. E é por isso que eu falo. Na verdade, a palavra correta que eu iria falar, né, assim, do meu jeito, seria assim: gente, tá com foda-se. De verdade, ninguém tá se Isso. importando com você. Só você tá se importando com o que as pessoas vão pensar, né? Então, assim, segue sua vida, segue seu baile, faz o que você quiser, porque no final da vida você vai se arrepender, talvez, se você não fizer, então faça, sabe? Talvez para mim é um pouco mais simples, porque se a gente for falar da parte, né, de toda a genealogia da minha família, eu não sou a primeira ovelha negra. Perfeito, olha que Eu interessante. já tenho uma mãe que já cortou muitos dos padrões da família dela. Então, talvez o caminho já estava um pouco mais aberto para mim ser ainda mais. Mas assim, Isso. talvez eu tenha menos medo e menos crença de poder ser diferente. Eu simplesmente, tá, ué, minha mãe já abriu o caminho aqui, agora vamos fazer o que a gente puder fazer, né?
mas eu entendo que talvez as primeiras a quebrarem os padrões são talvez as que mais sentem dificuldade e talvez as que mais sofrem, e para mim faz muito sentido. Mas assim, gente, taca o foda-se, vai ser feliz. Eu acho que assim, quando a gente coloca um dedo aqui, um dedo para ali, temos 3 virados para nós, não é? E a gente faz isso não só no julgamento, mas até o nosso próprio auto-julgamento. Então, se a gente fosse dizer a outra pessoa que está a viver isso, coloca o foda-se, ninguém está tão preocupado assim contigo, e se falar, vão falar, mas depois há muito mais para falar, e vão falar do mesmo jeito, fazendo bem ou fazendo mal. Exato. É isso. Exato! Assim, quem quiser falar de você, vai falar. Assim, pode ter uma agulha aqui, ó. Uma agulhazinha que vai incomodar essa pessoa e ela vai falar de você. E assim, não adianta você tentar ser bom num lugar onde você nunca vai ser bom. As pessoas não vão te enxergar dessa forma. Então, para que você vai querer provar que você é bom ali? Não precisa. Só seja você, vai viver a sua vida, sabe? Quando você desliga um pouco disso, que foi o que eu tenho feito nos últimos anos, assim, eu parei de levar as coisas pro lado pessoal, isso me libertou demais, assim, porque tudo era, nossa, mas a fulana talvez falou assim comigo, porque ela não gostou do que eu... Falou nada, ela falou assim porque ela tá estressada hoje. Acaba por ser pesado a gente estar sempre na expectativa do outro. O que eu tenho vivido muito nos últimos anos eu vou ser boa para mim mesma. Então eu vou, claro que assim, não sou perfeita, mas às vezes há dias que eu penso assim, meu Deus, porquê é que eu critiquei o meu marido? Ainda ontem eu estava da vida por conta de um copo. Gente, eu chatei-me páginas por conta de um copo, porque assim, a gente tem copos iguais, mas eu deixo o meu copo que às vezes me apetece beber, e daí alguém mete outro copo igual do meu lado e eu chego lá, não sei qual é o meu copo. Olha, gente, foi o 31 ontem por causa de um copo. Daí, né, eu já vou tendo processos, e o Ho'oponopono original fala muito disso, né? Não é só as 4 frases, não é só a oração, é fazer Ho'oponopono. E o fazer Ho'oponopono é muitas vezes tu estás em silêncio, parar. E o que é que eu fiz? Eu soltei, sabes? Que eu sou sempre assim. E depois eu pensei assim, ok, Mari, respira. Fui para o quarto, fiquei sentada, a olhar e a pensar assim, por que me incomoda tanto isto? Sim. E eu comecei, vou definir isto num sentimento. Qual é o sentimento? É raiva? Não é muito bem raiva. É o quê? E eu comecei, eu sozinha, nos meus pensamentos, lá sentada, tentando. Daí passa o meu marido, fica a olhar para mim, vê que eu estou assim, precisas de alguma coisa? E eu, só vai que eu, por favor, vai que eu estou aqui sossegada, eu já falo contigo. E ele seguiu a vida e eu continuei. E eu, isto adianta de alguma coisa? Porquê que eu estou a fazer assim? Porque são depois estas pouquinhas coisas que vão acumulando. E eu pensei assim, tudo bem, era só um copo. Ainda tem mais daquela bebida, sabes? Que era aquela bebida que é portuguesa, ainda, inclusive, né? Que a gente, né? Porque é portuguesa, né? Estou na Suíça, de vez em quando a gente sente aquele gostinho de ter aquela coisa. E eu, tá tudo bem. Aí eu voltei. E depois, sabes, a gente fala e a gente conversa. E são coisas, são pequeninas coisas, né? É isso. Gente, Bru, gratidão imensa por esta conversa. Gente, a gente podia ficar aqui mais, né? A gente podia ficar aqui a falar muito. Se deixar, são 6, 9 horas de conversa. Gente, mas eu acho que já dá para tirar aqui muita coisa. Isto acaba por ser quase um diário moderno também para nós próprios, para quando a gente passar a próxima crise, a gente vem assistir. A gente entra aqui, assiste para lembrar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já passou. Então, assim, para mim é maravilhoso ter essa conversa, essa troca, porque eu também entendo que quando a gente fala, a gente expõe as nossas emoções e muitas vezes elas ficam claras pra gente. Isso é tão terapêutico, é muito terapêutico. Conversar, sabe, com uma amiga, falar o que a gente está sentindo. Às vezes, são coisas que estavam nebulosas dentro da nossa cabeça, mas elas começam a se organizar numa conversa.
Então, Não, é assim, para mim isso. é muito terapêutico. É, e ver que há outra pessoa que passou por isso, sabes? Com Dizer assim, ok, certeza. não estamos doidas sozinha, ok? Estamos doidas Exa todas juntas. exatamente, estamos todas juntas nesse processo. É isso, entre nós as duas, entre nós quem está a ouvir e entre os nós da vida. É assim, ser feliz com o erro mesmo, como eu dizia antigamente, e eu acho que é muito assim. E Bru, gratidão imensa pelo convite. E quem Eu sabe a que gente agradeço. retorne outra vez assim com estes assuntos. Um Com beijinho certeza, enorme. eu agradeço muito. Um beijo. Um beijo, tchau.